Está para fechar a cortina sobre 2013, um ano que passará pela história por um evento que abalou o coração do mundo. 11 de fevereiro, Bento XVI anunciou ao Colégio Cardealício a renúncia do Ministério Petrino a partir do dia 28 de fevereiro, hora em que Santa Sé será considerada vacante e poderá ser convocado um novo conclave. A escolha foi por causa de estar bastante idoso e não estar em condições de exercitar de modo adequado o trabalho petrino. 13 de fevereiro, durante a missa, foi a última celebração pública e o pontífice agradeceu a todos e pediu oração e conversão do coração e unidade de Cristo. No dia 27, a última audiência que Bento XVI realizou, recebeu o abraço sincero dos fiéis. Não abandono a cruz, mas permaneço firme, preso ao Senhor crucificado. 28 de fevereiro, graças à imagem do Centro Televisivo Vaticano, todo mundo pôde seguir a viagem de Bento XVI, que deixou o Vaticano e se transferiu ao Castelo Gandolfo, acompanhado dos sinos da Capela de São Pedro e das orações dos fiéis. Se abre a fase da sé vacante, organização do novo conclave, a eleição do novo sucessor de Pedro, e depois da votação no quinto escrutínio, a Basília Vaticana, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, vindo do fim do mundo, se apresentou como Francisco e pede um caminho de fraternidade, pedindo oração pelo Papa Emérito e seu ministério. Antes que o bispo abençoe o povo, vos peço que vocês rezem a Deus para que me abençoe. Depois, o Papa Francisco seguiu a Santa Maria Maior para rezar na Capela Paulina, diante da imagem da Virgem Salus Popes Romani, e 16 de fevereiro encontra 6.000 jornalistas de todo o mundo e explica a escolha do nome de Pobre de Assis, que recebeu como sugestão do cardeal Cláudio Umes. Aquela palavra entrou na minha cabeça: pobre, pobre. Depois, de imediato, em relação aos pobres, pensei em Francisco de Assis, um homem que te dá esse espírito de paz, e o homem pobre. Como quero uma igreja pobre e para os pobres. 200.000 pessoas participaram da missa de iniciação do padre, no dia 19, durante o qual o Papa sublinhou que quer servir. No dia 23 de março, antes da Semana Santa, o Papa Francisco foi a Castel Gandolfo encontrar com Bento XVI. Um abraço que exprime uma plena sintonia espiritual e um grande respeito. Imagem tocante que ainda nos faz girar o mundo. 24 de março, o Pontífice celebrou uma missa domingo de Ramos e pediu para que todos não percam a esperança. Presidiu a missa junto com os menores encarcerados, lavou os pés de 12 jovens de nacionalidade e confissões diversas. Na Via Sacra, pediu que Cristo é a resposta aos problemas do mundo. Na primeira Páscoa, Papa Francisco pediu para uma Páscoa real, fundada sob a misericórdia de Deus, que nunca se cansa de andar ao encontro de sua criatura. Paz a todo mundo, ainda assim dividido, e que procura ganho fácil, ferido do egoísmo que ameaça a vida humana e a família. Egoísmo que continua a traficar as pessoas. A escravidão e mesmo acontece nesse século. Em 7 de abril, o novo sucessor se insere na Basílica de Latrão e recorda a todos que sejam pacientes, que se amam e nunca abandonam. A 50ª Jornada Mundial pela Vocação, dia 21 de abril, ordenou 10 novos sacerdotes e pediu que sejam novos pastores e tenha sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor. Uma semana depois, ocasião essa missa, pelo ano da fé, Papa Francisco crismou 44 novos fiéis vindos de todo o mundo e pediu que os jovens andem com ultracorrente e coragem. No dia em que a igreja celebra São José Operário, o pontífice pediu
novas ocupações e denunciou uma sociedade que aproveita de forma egoísta a vida dos outros e despreza o social. Em 4 de maio, Papa Francisco rezou o rosário no sábado do mês mariano e indicou a Virgem Maria como a mãe que ensina a ser livre e fará a escolha definitiva, recordando que uma vida sem esperança é uma vida sem futuro. E o pontífice canonizou os mártires de Otranto e as religiosas Laura e Guadalupe, testemunho de como os cristãos respondem ao mal com o bem. No ano da fé, promoveu o novo concílio para a nova evangelização, colocou o posto numa missa pelos membros dos movimentos das novas comunidades e associações de todo o mundo. E no dia 19, domingo de Pentecostes, fim da primeira parte do seu pontificado, Papa Francisco mostrou vizinho a todos aqueles que sofrem as obras sociais. Em 21 de maio, abraçou o irmão em dificuldade, visitou a casa da Dona de Maria, que foi construída 25 anos atrás por causa de Madre Teresa de Calcutá por João Paulo II. 26 de maio, visitou a paróquia Santa Isabel Zacarias. 6 crianças recebeu a primeira comunhão das mãos do Papa Francisco. A Eucaristia, o Senhor se faz percorrer a sua estrada do serviço e da divisão cada dia. E o pouco que temos e o pouco que somos deve ser dividido, vira riqueza, porque a potência de Deus e aquela do amor nos eleva a nossa pobreza para elevá-lo. Na solenidade do Corpus Christi, Papa Francisco celebrou a missa em São João de Latrão e presidiu a procissão eucarística. Ele mostrou espontaneidade porque quer restaurar um diálogo direto com as pessoas. 7 de junho encontrou os estudantes da escola jesuíta em Albânia, respondeu a perguntas de alguns jovens, ao qual pede para que tenham um grande coração e sigam o exemplo de Jesus. A Estrada da Unidade, um outro aspecto-chave do Papa Bergoglio, que em 14 de julho recebeu o bispo da primeira comunhão anglicana para pedir a verdadeira comunhão, defendendo a vida humana e a vida fundada sobre o matrimônio, eliminando os conflitos da crise na Síria. Em 24 de junho, o pontífice começou a comissão pela Ópera das Religiões e por dia 18 de julho, a instituição de uma oficial comissão referente sobre a organização da estrutura econômica e administrativa da Santa Sede, seguido pelo Conselho de Cardeais, que é um grupo composto de 8 que vão ajudar no governo da Igreja. 29 de junho, solenidade do Santo Apóstolo Pedro e Paulo na Basílica Vaticana. O Santo Padre colocou o palio a 34 arcebispos, recordando que a lógica do poder não deve prevalecer sobre a humildade. Papa Francisco colocou a primeira encíclica, Lumen Fidei. O objetivo do documento é recuperar o caráter de luz próprio da fé, capaz de iluminar toda a existência humana. Aos seminaristas, isso indica a cruz como oração e referimento de vocação. No dia 15 de agosto, na cidade da Sonda, a Virgem Maria celebrou a missa do Castel Gandolfo. Depois visitou um monastério de clausura. No 7 de setembro, pelo poder da oração, pediu pela oração, pela paz, pela Síria. Pediu para que toda a guerra e tudo que é mal contra as pessoas sejam terminadas. 10 de setembro, um gesto de amor pela sociedade, visitou pela acolhência e serviço aos refugiados, determinando o serviço que presta em Roma, na Igreja de Jesus. Basílica de São Giovanni de Latrão, 16 de setembro, Papa Francisco encontrou o clero de Roma e aí indica que há uma necessidade de conversão pastoral. 30 de setembro, durante a celebração da hora terça do Pontífice,
disse que para o consistório ordinário, onde João 23 será canonizado junto com João Paulo II, uma data de 27 de abril de 2014, no dia da Divina Misericórdia. Tantas pessoas procuram o Papa, em 17 de outubro, presidente da Palestina, Hans Sussit ganhou o Prêmio da Paz, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, visitou o Papa, e no dia 21, Benjamin, primeiro-ministro de Israel. Festa da Família na Praça São Pedro, dia 27 de outubro, Papa Francisco celebrou a missa para a família. Ele disse que a fé se comunica espontaneamente, é o sal da terra e a luz do mundo. Um dia depois, o pontifício festejou com os dependentes. Ele celebrou os 30 anos da TV Vaticana, difundindo a esperança e o perfume do Evangelho. 1º de novembro, cidade de Todos os Santos, Papa Francisco celebrou a missa no ingresso do cemitério, como oração dos falecidos e a bênção das tumbas. 14 de novembro, em uma visita ao Quirinal, Jorge Napolitano, o pontífice, seu acento sobre a importância da colaboração entre a Igreja e o Estado, que a Itália encontre a criatividade necessária a resolver esses problemas. 24 de novembro, Papa Francisco celebrou a Eucaristia no fechamento do Ano da Fé, inaugurado por Bento XVI, 11 de outubro de 2012, pelos 50 anos do Concílio Vaticano II. 2 anos mais tarde, a Sala da Estampa apresentou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, falando do Evangelho no mundo atual, com o contributo do trabalho dos sínodos de 2012 sobre o tema Evangelização pela transmissão da fé. Fechamos este 2003 por alguns tantos eventos que o Papa participou e o tradicional e venerou a Imaculada na Praça da Espanha, a Beata Virgem Maria com a Mãe Celeste. O Pontífice pede que o mundo encontre a paz e que toda vida humana seja amada.